Graças a Deus, mais uma vez, aqui na minha área de serviço, para adorar a Deus, juntamente com os irmãos. Hoje, uma noite agradável. Já tivemos aí umas 2 noites atrás, bem gelada, mas hoje a noite está agradável. Achei por bem, mais uma vez, estar aqui nesse cantinho que eu gosto muito. Vamos adorar a Deus nesta noite, juntamente com os irmãos, vocês aí na sua casa, ou em suas casas, e eu aqui na minha. Claro, porque não podemos estar na igreja, mas estamos na presença de Deus. Certa feita, Jacó, saindo da sua casa, indo à casa dos seus parentes, em determinado lugar, ele teve que pernoitar. Pegou uma pedra e colocou como travesseiro, e ali ele dormiu, teve um sonho de Deus. Deus permitiu Jacó sonhar um sonho profético, e quando ele acordou, ele exclamou: este lugar não é outro lugar, a não ser a casa de Deus. Imagina que Jacó estava no deserto e disse: este lugar é a casa de Deus. Então eu posso dizer também que este lugar aqui onde eu estou é a casa de Deus. Você pode dizer aí na sua casa: este lugar é a casa de Deus, porque Deus se faz presente aí com você, Deus se faz presente aqui comigo. Hoje, irmãos, queremos abordar um tema que incendiou no meu coração: o oleiro e o barro. Vamos falar sobre isso hoje, mas antes eu quero fazer uma oração juntamente com os irmãos e quero cantar 2 hinos. Ore comigo. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, nesse modelo de culto, o culto online, o culto através de uma live, os teus servos em casa, eu na minha casa, cultuando ao Senhor. Somos agradecidos, ó Deus, por este momento, por esta oportunidade, porque o Senhor trabalha de maneira que às vezes não entendemos, mas pela fé entendemos que o Senhor está trabalhando. De alguma forma o Senhor está trabalhando. Muitas vidas têm sido alcançadas através da internet. Os teus servos no Brasil inteiro estão ministrando a tua palavra através da internet, e nós também estamos fazendo da mesma forma. Peço ao Senhor que venha visitar os teus filhos que estão em casa, aqueles que estão doentes, aqueles que têm um problema, aqueles que estão angustiados. Peço ao Senhor que visite os teus servos, leva a cura para os teus servos, leva a alegria para os teus servos, leva o bálsamo do teu Espírito Santo para os teus filhos, Senhor. Lhe pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar. Eu quero ser... Você conhece? Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o barro. Quebra minha vida e me faça de
novo eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Estamos precisando de sermos vasos de bênçãos nas mãos do Senhor. E vaso, para ser vaso de bênção, precisa ser um vaso novo, um vaso constantemente renovado pela presença do Espírito Santo. Ah, como tem muita gente precisando de um renovo espiritual, mas o oleiro está aqui presente. O oleiro está aí presente. E ele vai trabalhar na minha e na sua vida nesta noite. Quero cantar um hino, irmãos. Puxei lá do fundo do baú, como diz a irmã Gracinha. A irmã Gracinha, ela sempre canta aqueles hinos lá da velha guarda, aqueles hinos mais antigos, né? E ela diz assim: olha, tirei lá do fundo do baú. Hoje eu fiz isso. Sou um vaso, Carlos de Oliveira, um hino que foi muito cantado na década de 80, né? Na minha época de juventude, esses hinos eram muito tocados. E vou cantar esse hino, os irmãos na sua casa, quiser cantar, fique à vontade, então, cante aí. O Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Nós vamos, antes de cantar o hino, verificar quem já está por aqui, quem está aí, Esdra, já participando conosco. Vamos verificar aqui e queremos interagir com os irmãos. Vamos. Vai falando aí, Esdra. A irmã Selenês, ela sempre está com a gente participando, mas quem? Irmão Ezaqueu, irmã Jânia. Irmã Dani Monteiro participando aqui conosco. Irmã Nayara. Mais quem? Irmã Neuzi Rosa também participando. Irmã Neuza Gonçalves. Mais alguém? Irmã Deis. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Fique por aí. Quiser comentar, pode comentar. Estaremos atendendo na medida do possível. Estaremos lendo aqui os comentários dos irmãos. Se eu não puder ler agora, depois estarei lendo. Ok. A Esa está colocando a letra do hino aí. Se quiserem participar, vamos lá. Sou um vaso, várias vezes sou quebrado, e ao oleiro sou levado, faz de mim o que ele quer. Sou um vaso, depois de reconstruído, ele diz aos meus ouvidos, sei o grau de sua fé. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso que nada sou, tudo Ele é. Sou um vaso, nem de ouro e nem de prata, nem de bronze, nem de ferro, que é difícil de fazer. Sou um vaso. Perdão aí, irmãos. Sou vaso, nem de ouro e nem de prata, nem de bronze, nem de ferro, que é difícil de fazer. Sou de barro, que se encontra em toda parte, e a beleza que me invade é por dentro que se vê. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado,
mas não deixo de ser um vaso que nada sou, tudo ele é. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso que nada sou, tudo ele é. Glória a Deus. Perdoa aí o erro. Muitos anos que eu não canto esse hino, então foge um pouco da memória, mas o Senhor é glorificado quando damos o nosso melhor. Erramos, o erro é humano, mas estamos aqui adorando a Deus, louvando a Ele, porque Ele é bom. Muito bem, irmãos. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, para oferecer a Ele um culto em ação de graça. Nosso irmão Walt, várias vezes pedimos as orações dos irmãos em favor da vida e da saúde do irmão Walt, esposo da irmã Marli. Já está em casa, está bem. Mais um curado aí do Covid-19, graças a Deus. E eu estou orando, irmãos, para que o Senhor continue com a sua mão estendida sobre o seu povo, sobre a nossa comunidade, e que este mal não venha ceifar vidas aqui na nossa comunidade, né? Muita gente está morrendo, tanto aqui no nosso município, como no estado, em todo o Brasil, e estamos orando a Deus, né, pelo nosso povo, pelo Brasil afora, e acredito que ainda não aconteceu o pior, porque a igreja está orando, né, e muitas pessoas estão sendo curadas, estão voltando para casa, e a igreja está orando, estamos de pé, crendo que o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre nós. Então, irmãos, continuemos em oração. A igreja não pode parar de orar. Nós estamos impedidos de estarmos juntos na igreja, mas em casa, não deixa de tirar aquele momento de oração lá no seu quarto, ou aonde você achar melhor, aí na sua casa, orando pelo nosso povo. Ore pelo povo de Deus no Brasil e no mundo, né? E não só pelo povo de Deus, mas por aqueles que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Oremos por ele também, porque a Bíblia diz que nós devemos orar por todos os homens, para que haja paz. E mais do que nunca, irmãos, precisamos que haja paz na nossa pátria, no nosso Brasil. Eu acho que eu vou precisar de você, está bem pequenininha a letra, não estou conseguindo enxergar. Muito bem, irmãos. O oleiro e o barro é o assunto que nós vamos abordar hoje, que o texto base se encontra em Jeremias, capítulo de número 18, um texto muito conhecido. Já preguei muitas vezes nesse texto, já ensinei em cultos de doutrinas neste texto, mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã, sabe, irmãos? Algumas pessoas dizem que a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus, ela não se renova, ela é nova a cada manhã. A palavra de Deus não envelhece, ela é sempre nova a cada manhã. Os dias passam, né? A terra envelhece, o universo envelhece, nós envelhecemos, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Inclusive, está escrito na Bíblia Sagrada que ela permanecerá. Depois que tudo aqui na terra se findar,
a palavra de Deus, ela continuará eternamente, ela é eterna, ela está firmada eternamente nos céus, ok? Então, ela é sempre nova, porque nos céus nada envelhece. Muito bem, então o texto sagrado está em Jeremias, capítulo de número 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que é como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Para começo de conversa, irmãos, Israel é a igreja do Senhor do Antigo Testamento. É aquela igreja que caminhou no deserto durante 40 anos e tomou posse da terra de Canaã. Então, a igreja, ou melhor dizendo, Israel é o povo de Deus do Antigo Testamento. Quando Jesus veio, quando ele nasceu lá em Belém da Judéia, ele veio para este povo, mas este povo não recebeu Jesus. Foi aí que eles foram cortados do tronco e foi enxertado no tronco um jambuzeiro bravo, que é a igreja. Então, nós somos o Israel de Deus hoje. Que no futuro, Israel, como nação, serão salvos lá no milênio. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje, não é sobre milênio, mas é só para introduzir os irmãos. Eles serão salvos, eles ainda reconhecerão que Cristo é o Messias, quando Cristo descer em glória, né? E aí eles se unirão, os remanescentes se unirão à igreja e se tornará um povo só, porque Jesus veio para derrubar a parede da separação, não é? E tornar dos dois povos, judeus e gentios, um povo só. Então, temos muito que aprender com este povo, né? E hoje nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada uma palavra dita por Deus a Jeremias, porque esse povo, o povo de Israel, ele se desviou, se distanciou da presença de Deus. Desde que Davi morreu, que Salomão assumiu o trono, né? Esse povo foi se desviando, a nação se dividiu em duas, reino do norte e reino do sul. No reino do norte ficava a Samaria, a capital, né, do reino do norte, as 10 tribos ficava aí no reino do norte. Cá no reino do sul, a capital de Judá era Jerusalém. Bem, o texto que nós estamos lendo, ele, melhor dizendo, a história que nós estamos lendo, se deu lá nos idos do ano 600 e alguma coisa, antes de Cristo. Como eu já disse, Israel havia se distanciado de Deus, e Deus agora estava tratando com seu povo. Porque Deus, irmãos, ele é especialista em tratar com o seu povo. Eu queria que os irmãos focassem nesta expressão, o povo de Deus. Eu disse que Israel
era a igreja do Antigo Testamento, era o povo de Deus do Antigo Testamento. A igreja é o povo de Deus do Novo Testamento. Eu estou dizendo isso para os irmãos situarem aí na história e naquilo que eu quero transmitir para os irmãos. O povo de Deus do Antigo Testamento, Israel propriamente dito, se distanciou de Deus. Fizeram tudo o contrário daquilo que Deus havia pedido para que eles fizessem, né? Lá nos dias de Moisés, Deus dá a lei e mostra o caminho, o que eles deveriam fazer para agradar a Deus. E eles, então, desobedeceram a Deus. O povo de Deus desobedeceram ao seu Deus. Né? Não é diferente dos nossos dias. Estamos observando aí um distanciamento do povo de Deus. O povo lá vai se distanciando da presença de Deus, idolatrando homens, idolatrando mulheres, né? Artistas, e por aí vai. Então, estamos observando nitidamente um distanciamento do povo que se diz povo de Deus. A fé do povo lá vai se esfriando, o amor também está se esfriando. Não se vê mais batismo com o Espírito Santo. Não se vê mais renovo espiritual. Não se vê mais milagres acontecerem como acontecia no passado, constantemente. Havia culto, irmãos. Eu não gosto de saudosismo. Não. Eu gosto de meditar na minha posição hoje, o que eu devo fazer para voltar para Deus hoje. Mas olhar para o passado é muito importante. Para a gente refletir, para a gente entender por quê, o que está acontecendo, aonde eu devo melhorar. Certa feita, Jesus disse para as igrejas da Ásia Menor, daquelas 7 igrejas, para algumas Jesus disse, olha, conheço as tuas obras. E teve delas que Jesus disse, olha, volte para o primeiro amor. Lembra de onde caíste. E constantemente, amados, nós temos que lembrar de onde caímos. O que éramos antes que estamos sendo hoje. Então, estamos aqui diante de uma história de um povo que é exemplo do povo de hoje. Se distanciou da presença de Deus. E Deus, então, começou a tratar com aquele povo. Jeremias recebeu de Deus uma revelação do tratamento que Deus ia dar àquele povo, do castigo, da disciplina que Deus ia dar àquele povo. E aí, a Bíblia nos conta que Deus usa Nabucodonosor, Deus usa os assírios, Deus usa as nações ímpias para açoitar o seu povo. Parece uma maldade, não é? Parece que Deus fez uma maldade com aquele povo, permitindo o cativeiro, permitindo os ímpios açoitar o seu povo. Mas não era maldade de Deus, não. Maldade foi o que o povo fez com Deus. Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Operou milagres e maravilhas no meio daquele povo. Conduziu aquele povo por 40 anos. Não deixando aquele povo morrer de fome, dando comida no deserto, dando água no deserto, dando sombra no deserto. Durante 40 anos. Ao ponto da Bíblia dizer que os sapatos não envelheceram. As roupas também não envelheceram. Deus cuidou com carinho, com amor aquele povo. Mas agora, de forma ingrata, o povo se distancia de Deus, vai diante de outros deuses. O povo se deixa levar pela prostituição e tantas outras coisas. E Deus se aborrece
com isso. Como se não bastasse aquela ordenança que Deus havia dado ao povo de trabalhar 6 dias, no 7º descansar. Trabalhar 6 anos, no 7º ano, deixar a terra descansar. O povo não fez isso. Deus então permite o cativeiro. E o povo ficou no cativeiro 70 anos. 1 ano para cada 6 anos que o povo trabalhou. E no 7º não deixou a terra descansar. Se você fizer a soma matemática, se você for na história e buscar, você vai ver que 70 anos foi equivalente a 1 ano de cada 6 anos que eles trabalharam e não deixou a terra descansar. Desobedientes a Deus, desobedientes à palavra de Deus. Às vezes, irmãos, eu vejo as pessoas desobedecendo a palavra de Deus e eu fico imaginando, meu Jesus, vai pagar um preço caríssimo. Está escrito em Gálatas, não erreis. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ceifará. Deus vai tratar com o desobediente. Deus vai tratar com aquele que se afasta da sua presença. Então vemos aqui, irmãos, Jeremias recebendo uma revelação de Deus. Isso trouxe uma tristeza muito grande ao coração de Jeremias. Jeremias foi um dos maiores pregadores da sua época. Um pregador que não tinha público. Um pregador que ninguém queria ouvir. Muito embora Jeremias era um homem de coração sensível, ao ponto de ser chamado o profeta das lágrimas. Jeremias era muito sensível. Mas Deus colocou nos lábios de Jeremias uma palavra dura, uma palavra incisiva. E Jeremias foi fiel a Deus. Entregou aquilo que Deus mandou que ele entregasse. E isto também custou caro para Jeremias. Às vezes, irmãos, o profeta sofre. O pregador sofre por entregar aquilo que Deus lhe coloca no coração. Porque a palavra dura, a palavra carregada de disciplina, o povo não quer ouvir mais hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: olha, Timóteo, virá tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos em que o povo terá comichão nos ouvidos. E eles procurarão doutores, pregadores que lhe falem o que eles querem ouvir. É os nossos dias, irmãos. As pessoas, quando ouvem falar de um pregador que vai vir na igreja e que profetiza coisas que elas querem ouvir, a igreja lota. Mas quando é aquele pregador que a palavra é incisiva, a palavra é dura, a palavra é de arrependimento, o povo não quer ouvir. Culto de doutrina, as pessoas não querem mais vir ao culto de doutrina. A escola dominical, muitos não querem mais vir à escola bíblica dominical. Por que isso? Não querem ouvir a verdade. Era Jeremias. E Jeremias chorava por ver o povo de coração duro e vendo a iminência do castigo, da disciplina de Deus. Quando Jeremias está nesse conflito de alma, Deus aparece para Jeremias e diz: Jeremias, desce à casa do oleiro. Jeremias então vai à olaria, e quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo um vaso sobre rodas e manuseava aquele barro, construindo um vaso. Jeremias ficou calado. Deus também fez silêncio, porque às vezes, irmãos, Deus fala para a gente ouvir.
Mas às vezes Deus faz silêncio. E quando Deus faz silêncio, é muito importante a gente parar para ouvir o silêncio de Deus. Porque até no silêncio, Deus fala conosco. Mas a pergunta que eu lhe faço nesta noite é: você ainda tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Que seja uma palavra disciplinar, que seja uma palavra dura, que seja uma palavra que venha lhe trazer alegria ao coração. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Jeremias fez silêncio, porque o oleiro estava trabalhando. Deixa eu lhe falar uma palavra profética nesta noite. Se Deus fez silêncio para você, fique tranquilo. Se Deus está em silêncio na sua vida, não se preocupe. Você é barro, eu sou barro, nós somos barro. E até no silêncio, o oleiro está trabalhando. Se ele fez silêncio, é porque ele está trabalhando. Jeremias fez silêncio. O oleiro estava trabalhando o barro e fazendo um vaso. De repente, quando Jeremias está ali olhando o trabalhar do oleiro, o vaso na mão do oleiro, o texto diz que o vaso estava na mão do oleiro, ele se quebrou. A Bíblia não diz, mas eu fico pensando, será que o vaso quebrou por descuido do oleiro? Eu não acredito. Eu acredito que o vaso não estava do agrado do oleiro. Não estava conforme o gosto do oleiro. O oleiro estava fazendo o vaso. Estava trabalhando o barro estava na mão do oleiro. Mas o vaso não estava de acordo. Então o oleiro quebra o vaso. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso não caiu. E olha, irmãos, eu sou filho de artesã. A minha mãe, por muitos anos, fez pote, fez talha. Muita gente não sabe o que é isso. Uma talha, um pote, uma moringa, uma panela de barro, um prato de barro, enfeites de mesa. Minha mãe fez muito isso. E eu nunca vi um vaso cair da mão da minha mãe e se quebrar. Eu já vi, sim, minha mãe olhar e dizer, não está do meu gosto, vou quebrar de novo. E ela fazia aquilo com o barro ainda mole. Eu tenho algumas coisas para te ensinar aqui nessa noite. Existem muitos pregadores, muitos cantores que cantam e que pregam que Deus, se o vaso quebrar, Deus pega os cacos, amassa e faz de novo. É outra coisa que eu nunca vi, é o oleiro pegar caco para amassar. Ele vai lá na olaria, no lugar onde está o barro, e escolhe o barro que dá para fazer o vaso. Porque tem barro que não dá para fazer vaso. Às vezes, quando aplicamos isso para a nossa vida espiritual, podemos entender que tem barro que nunca vai ser vaso. É tão ruim o barro, que não vai dar para fazer um vaso. E o oleiro, ele escolhe bem. Essa veia de barro aqui dá para fazer vaso. Eu vou tirar esse daqui. Aí vai lá e tira aquele barro. Amassa, tem um processo. Ele processa o barro até chegar no ponto
de fazer o vaso. Tem isso também. Ele não é uma amassadinha qualquer, não. Ele amassa até o barro da liga, até o barro chegar no ponto de se fazer o vaso. Isso leva tempo, isso é um processo. Às vezes, vemos barro gemendo, né? Vemos o barro dizendo ai daqui, ai dali. Quem sabe é o oleiro amassando o barro. Se é o oleiro amassando o barro, deixa ele amassar. Vai levar tempo, leva um tempo. Mas quando chegar no ponto, ele vai começar a moldar o vaso. E se em algum momento esse vaso não estiver de acordo, ele vai amassar de novo. E é um processo dolorido. É prova, é deserto. Mas não desista. É o oleiro trabalhando o barro. E às vezes neste processo é aí que entra o silêncio do oleiro. Jeremias estava observando. O oleiro estava em silêncio, moldando o vaso. E depois do vaso pronto, irmãos, o oleiro então leva a fornalha. E depois de queimado, o vaso fica bonito e pronto para ser usado. Nós temos lições maravilhosas aqui. Lições de serviço para Deus. E Deus, Ele não escolhe vaso de ouro, vaso de prata. O vaso tem que ser de barro. Ele vai moldar este vaso, vai queimar este vaso até o ponto de colocar alguma coisa dentro, de colocar no serviço. Você está pronto para servir a Deus? Você já passou por todos esses processos? Pastor, e um vaso quando ele está queimado, pronto para ser usado, e ele quebra esses cacos, depois do processo da fornalha, dá para fazer vaso novo? Não dá para fazer vaso novo. Isso tudo tem um significado da Bíblia, queridos. Lá em Hebreus está escrito que uma vez iluminado não tem mais jeito. Depois que o homem experimentou as boas dádivas de Deus, experimentou o gozo da salvação, batismo com o Espírito Santo, e depois de forma consciente, depois que ele foi iluminado, ele rejeita, ele sai da presença de Deus, ele se desvia. A Bíblia diz que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quem trabalha em nossas vidas é o Espírito Santo. É Deus, através do Espírito Santo, que trabalha nas nossas vidas. E se nós rejeitamos, estamos rejeitando a ação do Espírito Santo, e isso é blasfêmia. Tomemos cuidado, porque pode não ter mais jeito. Depois de passar na iluminação da fornalha, não tem mais jeito. Quebrou, caco só presta para o lixo. Tem muita gente, irmãos, partindo para o inferno, sem Deus, sem paz, sem salvação, porque virou caco. Não presta para nada mais. Mas, para aqueles que estão vivos, ainda tem esperança. Algumas pessoas me perguntam, pastor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Só o fato da pessoa estar preocupada, estar triste por pensar em ter blasfemado contra o Espírito Santo, ela não blasfemou. Por quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma atitude, é uma coisa que acontece na vida da pessoa, e que a pessoa rejeita Deus, não quer Deus, não vem para a igreja, não quer mais saber de Deus, e morre nesta atitude. Não tem jeito. O vaso tem que tomar cuidado para não se quebrar depois de iluminado, depois de ter passado na fornalha. Tomemos cuidado. Agora, preste atenção num detalhe. A Bíblia diz que o barro estava na mão do oleiro. Queridos, só tem jeito quando está na mão do oleiro.
Se não estiver na mão do oleiro, não tem jeito. Às vezes vemos as pessoas assim fracas, desanimadas, não querem mais vir à escola dominical, não querem vir mais ao culto de doutrina, elas estão fraquejando, mas ainda tem temor, ainda tem uma luz lá no coração acesa, ela ainda está nas mãos do oleiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o oleiro vai trabalhar, vai chegar um momento que o oleiro vai tomar providências. Eu não sei se ele vai quebrar esse vaso que está sendo moldado, tem que estar na mão do oleiro, sendo moldado. Eu não sei se ele vai quebrar e fazer de novo. Eu não sei se ele vai dar um jeito nesse vaso e vai acertar ele. Mas tem momento que é necessário amassar de novo. Oh, não tem jeito, está muito torto. Eu preciso amassar de novo. Daqui a pouco vem o crente quebrantado. Lá vem o crente para a presença de Deus, quebrado, humilhado. E aí o oleiro começa a trabalhar na vida dele e dizer: é assim que eu quero. É assim que eu quero que seja feito. Você tem que estar de acordo com a minha vontade. Jeremias está observando o oleiro fazer o vaso. De repente Deus rompe o silêncio. Deus quebra o silêncio e diz: Jeremias, está vendo aí? Como o oleiro fez com o vaso que quebrou na mão dele? Assim sois vós em minhas mãos. Era o povo de Israel. Assim sois vós em minhas mãos. Assim como o oleiro fez com o vaso, eu vou fazer também com a nação de Israel. Depois você leia todo o texto, toda a história, e você vai ver exatamente isso. Irmãos, Israel passa 70 anos no cativeiro. Depois que Israel voltou do cativeiro, nunca mais Israel voltou à idolatria. Nunca mais Israel voltou a cultuar a outros deuses. Olha na história. Deus quebrou aquele povo. E eles ficaram tão quebrados, aquebrantados, que eles voltaram do cativeiro. Fizeram um novo templo. Zorobabel faz o templo. Esdras pega o livro da lei. Leia a história lá em Neemias. Você vai ver eles retornando do cativeiro. Neemias pega o livro da lei. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que todo o povo de Israel, depois que Deus, através dos sacerdotes, através de Neemias, trata com aquele povo, e aqueles que haviam casado com pessoas gentias, e que eles se arrependem, se quebrantam, depois que fizeram um pacto novo com Deus. Então Esdras pega o livro da lei e lê aos ouvidos de todo o povo. A Bíblia diz que eles ficaram, se não me foge da memória, de manhã até o meio-dia. Esdras fazendo a leitura, queridos. Esdras lendo aos ouvidos do povo a palavra de Deus. Quando Esdras termina de fazer a leitura, aquele povo cai de joelho, se quebranta e choram amargamente os seus pecados, os seus erros. Queridos, amados irmãos, estamos vivendo um tempo que nós precisamos de nos arrepender profundamente dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas idolatrias. Nós precisamos de quebrantar os nossos corações diante de Deus. Quem sabe o Senhor terá misericórdia de nós.
Quem sabe o Senhor voltará a batizar com o Espírito Santo. Quem sabe o Senhor voltará a renovar o seu povo. Quem sabe defunto voltará, não é? A levantar. Milagres vão acontecer. Maravilhas vão acontecer. Não se ouve mais dizer que um homem de Deus orou e um defunto levantou. Um homem de Deus orou e alguém que estava na cadeira de roda levantou. Um homem de Deus, a mulher de Deus orou e o enfermo foi curado na hora. Está acontecendo? Está. Mas não está acontecendo com a frequência que acontecia no passado, irmãos. Eu participei de cultos que 15 eram batizados num culto de doutrina, num culto de oração. 4, 5, 6 eram batizados com o Espírito Santo. E aí eu fico a perguntar, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está nos afastando do Senhor? Precisamos repensar na nossa posição de servo de Deus, de povo de Deus. Precisamos repensar. Quem sabe nesta noite, os irmãos, nós, aqueles que vão ouvir, assistir esta live, possa refletir e pensar nisso que nós estamos falando. Agora, se nós não voltarmos ao primeiro amor, se nós não voltarmos à presença de Deus, arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, e voltar a praticar as primeiras obras, de uma coisa eu tenho certeza: o oleiro sabe trabalhar. O oleiro vai trabalhar. Em algum momento o oleiro vai quebrar vasos. Ah, se vai. Ele vai quebrar. E se o vaso se quebrantar, ele vai fazer de novo. Ele vai fazer um novo vaso. Ele vai renovar o seu povo. Ele vai voltar a batizar com o Espírito Santo como batizava antes. Vai voltar a curar enfermos como curava antes. Ele vai levantar aleijado da cadeira de roda. E quem sabe até defunto vai levantar pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Mas precisamos entender que esta palavra ela é atual. Esta palavra é para nós, amados. Israel já rejeitou Cristo lá no passado. E Deus tratou com eles e está tratando. Vocês se lembram que eles disseram: deixa que o sangue dele, do sangue de Jesus, deixa que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos? Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O general Tito sitiou Jerusalém e matou os judeus que estavam dentro de Jerusalém. Durante estes séculos aí, muitos judeus morreram porque rejeitaram Jesus. Hitler matou 6 milhões de judeus. Segundo a história, e aí, tanto judeus como crentes já no tempo da igreja morreram. Ah, pastor, mas eles aceitaram a Cristo como Salvador depois. Sim, depois. Mas lá naquele dia, eles disseram: deixe que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Isso aconteceu. Deus tratou e está tratando com o seu povo. E vai acontecer muito mais. A grande tribulação vem aí. Jesus está voltando, amados. E um remanescente fiel está de pé. Um remanescente. Ainda tem mulher de Deus que ora. Ainda tem mulher de Deus que serve ao Senhor com fidelidade. Ainda tem homem de Deus que serve a Deus com fidelidade. Mas na sua maioria, o povo está brincando de ser crente. O povo está brincando com Deus. Essa palavra é dura? É dura. Mas se você estiver nessa condição e se arrepender, o Senhor vai te renovar. O Senhor vai te trazer um renovo espiritual.
Eu estou sentindo saudade daqueles crentes que tinham sede de Deus, que buscavam batismo com o Espírito Santo. Hoje, nós ouvimos do povo o seguinte: se Deus quiser me batizar, Ele me batiza. Eu não vou na igreja não, porque se Jesus quiser me batizar, Ele vai me batizar em casa. Não vai batizar nunca. Porque Jesus não batiza crente rebelde. Se o pastor está convidando, vem para a igreja orar. Pastor, eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a homem. Se você não obedece ao homem que você está vendo, quanto mais a Deus. Está escrito aqui, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo de número 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Para me finalizar. Livro de Hebreus. Vamos conferir, porque é bom a gente conferir. Capítulo de número 13, versículo 17. Está ali, Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Mas hoje o pastor cansa de convidar, irmãos, vem para a oração, irmãos, vem para o culto de doutrina, irmãos, vem para a escola dominical, irmãos, e o povo não quer obedecer. Estão vivendo um tempo difícil, irmãos. Eu vivi um tempo que diácono que dirigia uma igreja, ele tinha status de pastor, e quando ele falava, o povo obedecia. Irmãos, amanhã é culto de oração, o povo estavam todos lá de joelho orando. É por isso que Jesus não está batizando mais com o Espírito Santo. Deus está triste com essa atitude dos crentes. O povo precisa se arrepender. Eu sei que a palavra é dura, e são poucos que querem ouvir, e muito vai torcer o nariz, porque não estão se agradando do que eu estou falando, mas esta é a realidade. Você pode até não estar se agradando do que eu estou te falando, mas Deus vai te pegar, Deus vai te amassar, mas Ele vai te fazer um vaso novo. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida, a começar da minha pessoa. Vamos nos quebrantar diante de Deus. Ele tem coisas boas para nós. Ele quer ainda operar milagre e maravilha na minha vida, na sua casa, na sua igreja. Mas vai depender de nós, todos, voltarmos a praticar as primeiras obras, o primeiro amor. Que Deus em Cristo te abençoe. Deixa eu ver quem está conosco aqui, participando. Irmã Domingas, Deus abençoe a sua vida. Muita gente aqui participando. Glória a Deus. Compartilha esta live. Quem sabe alguém na sua família, no seu ciclo de amizade, precisa ouvir esta palavra. Então não deixa, irmãos, de compartilhar. E ore por nós. Estou orando por vocês. Não esqueço de orar pelos nossos irmãos. Irmã Esther está aqui também participando. Glória a Jesus. Estou gostando de ver a participação dos irmãos. E divulgue isso, irmãos. Convide as pessoas para participar. É um culto em casa. É um momento da igreja. Você estaria na igreja, mas não pode estar. Está participando conosco aqui via internet. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, acabo de ministrar a Tua palavra. Não é a minha palavra, Senhor. É a Tua palavra. Deus, que esta palavra possa achar lugar no meu coração. Que esta palavra possa achar lugar no coração de cada um dos Teus servos que estão ouvindo nesta noite. Aqueles que irão ouvir, fale aos corações, Senhor. Meu Deus, e mais uma vez, eu estou intercedendo pela nossa comunidade, pelos meus vizinhos, pelas famílias de Timbuí,
pelas famílias de Fundão, do nosso município. Deus tenha misericórdia. Venha trazer cura para o nosso município, para o nosso estado. Venha trazer cura para o nosso Brasil. Tanto cura física como cura espiritual. Deus, eu acabei de dizer que o Senhor sabe tratar com o seu povo. E quem sabe, meu Deus, a permissão deste mal é o Senhor tratando com o seu povo. Eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Quem sabe o Senhor está trabalhando em silêncio com a sua igreja aqui no Brasil e no mundo. Sim, meu Deus, estamos orando e prontos para mudar nossas atitudes. Nos arrependemos dos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a voltar ao primeiro amor. Nos ajuda a buscar a Tua face como buscávamos outrora. Sim, meu Deus, oramos em nome de Jesus e lhe pedimos que continue com as Suas mãos estendidas sobre a Sua igreja. Oramos, ó Pai Celestial, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a sua vida. Glória a Jesus.